Saudações, queridos irmãos da Igreja Metodista em Taguatinga Norte. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula da Escola Unical, na aula online, nesse momento de pandemia. É esse método que estamos utilizando aí da educação à distância para nos comunicarmos com vocês, irmãos. Espero que todos estejam bem, apesar desse momento de pandemia, né, em que as pessoas estão passando por momentos difíceis, mas eu tenho uma palavra de ânimo para ti, meu querido. Tem de bom ânimo, né, porque o nosso Senhor Jesus, ele venceu o mundo e ele está contigo, né, para caminhar junto com você nesse momento de dificuldade, de pandemia, né, em que muitas pessoas, né, próximas a nós, né, pessoas também não próximas, ou até mesmo nós estamos passando por esse momento tão difícil, tão complexo na história da humanidade. Então, o Senhor está contigo, meu querido. Tem de bom ânimo. Então vamos lá, a lição da nossa aula de hoje, ela trata justamente Sardes, lembrar e arrepender-se, né? Uma lição aí da nossa revista aí, Legados de Fé. O texto bíblico base, né, dessa nossa aula de hoje, ele está lá em Apocalipse 3, versículos de 1 a 3. Então essa é a lição 20. Então vamos ler, né, em duas versões aí das nossas Bíblias, com relação a esse texto bíblico base aí da nossa aula de hoje. Então vamos lá, a primeira versão que nós vamos ler aqui está lá na Bíblia, na versão Almeida Corrigida Fiel. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A outra versão aí, a da Nova Versão Internacional, diz o seguinte: ao anjo do Senhor em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e não saberás a que hora virei contra você. Então vamos lá aos objetivos dessa nossa aula de hoje. O primeiro objetivo é conhecer mais sobre o livro do Apocalipse e a carta à igreja de Sardes. O segundo objetivo é destacar no que ela nos inspira em nossa caminhada de fé como igreja. Temos muito o que destacarmos, com relação principalmente a missão da igreja nesse texto abordado aí, nesse pequeno trecho aí da carta enviada a Sardes. Para início de tudo, então, antes de pessoas que, por intermédio das suas experiências com Deus, podem inspirar nossa caminhada de fé e nos orientar como discípulos e discípulas de Jesus, a comunidade de fé que pode nos ensinar também. E a comunidade de Sardes é uma dessas comunidades que tem muito para nós estudarmos e refletirmos. Sardes é uma das cidades mais antigas aí da humanidade. Hoje ela se localiza ali onde é o estado, o país da Turquia, uma cidade que foi criada aí 1200 anos antes de Cristo.
E com essa lição, a intenção é buscar inspiração na trajetória de uma das igrejas do Apocalipse. O intuito é que ela nos ajude a pensar nossa igreja em como, vivenciamos esse importante espaço de fé e missão. Então vamos lá, o livro de Apocalipse ele foi escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, então está lá em Apocalipse 1 e 4. Atual Turquia, numa época de intensa perseguição ao povo cristão. Também não é muito diferente hoje, nos países asiáticos ainda persevera, continua ainda essa questão da perseguição aos cristãos nesses países, principalmente a China. A China hoje é um dos países que mais reprime cristãos dentro do seu território. Então, nessa lição, é a igreja de Sardes que nos interessa, e é sobre a carta que ela recebeu que trataremos aqui. Sardes era uma cidade conhecida pela sua indústria têxtil, seus artesãos trabalhavam em lã e algodão. No tempo que foi escrito esse texto bíblico, o livro de Apocalipse especificamente, Sardes vivia do saudosismo das glórias passadas, então olhava-se muito para o passado do que realmente uma preocupação com o presente, do que a igreja estava efetivamente realizando, vivenciando e testemunhando naquele período. Segundo consta, a cidade foi invadida e destruída várias vezes pela falta de vigilância de seu povo, apesar de suas muralhas protetoras. Foi destruída em 17 depois de Cristo, no século 17 depois de Cristo, por um forte terremoto e foi reconstruída pelo imperador Tibério. É uma cidade que foi totalmente dizimada aí por um terremoto e o imperador Tibério a reconstruiu. O segundo ponto aí com relação ao fundamento bíblico é o seguinte, foi por essa razão que a cidade passou a oferecer culto ao imperador com um tempo dedicado exclusivamente a ele. Então ele reconstruiu a cidade e a cidade passou a oferecer cultos a ele. Era em Sardes também que ficava a mais antiga, uma das mais antigas colônias judaicas aí entre as cidades gregas. Destaca-se alguns detalhes da carta enviada aos cristãos e cristãos em Sardes. Primeiro, as palavras de Jesus, conheço as tuas obras, então, ou seja, é uma carta que você tem o remetente e você tem o destinatário. Cristo é o emissário da carta, ele se apresenta como aquele que tudo vê, então aquele que percebe tudo, aquele que é onipresente, que vê todas as coisas que ali acontecem. Ao relatar que não tenho achado íntegras as tuas obras, revela seu olhar apurado, atento, ou seja, Cristo estava observando as ações das pessoas ali da igreja de Sardes. Apesar do distanciamento por parte do povo, ele sempre esteve próximo, observando suas ações, tendo então achado os membros da igreja em falta. Nesse exercício de olhar a igreja, denuncia o pecado da comunidade, uma imagem equivocada e soberba de si mesma. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então isso é até uma reflexão para o momento atual. Se realmente nós estamos vivenciando, estamos testemunhando essa fé a qual nós pregamos. Então, pode ser que nós, como cristãos, membros de uma determinada comunidade cristã, não estejamos vivenciando, testemunhando, vivendo muito ligado ao passado, à nossa história e o nosso presente, como que ele se encontra, o que estamos executando no momento atual. O terceiro ponto aí com relação ao fundamento bíblico é que a igreja em Sardes seguia os padrões dos habitantes da cidade. Então, aquela mesma questão, olhava o passado e descuidava do
do presente, né? Por isso esfriou-se na fé, desanimou, deixou de ser vigilante. Então um dos pontos aí que é interessante destacar com relação a Sardes, que a Sardes ela é situada, né, em uma região bastante montanhosa e de difícil acesso, né? E Sardes sempre é, não se preocupou muito em vigiar, né, as suas redondezas justamente pela questão do difícil acesso. Então foi uma das questões até que é histórica, né, que Sardes acabou sendo invadida por causa da questão da falta de vigilância. E também, né, com relação à fé, também percebemos, né, que na carta, né, recebe-se um conselho, né, de como recuperar o vigor do passado. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Né? A orientação é que pensassem no passado, recordando a alegria divina da fé, o mover de Deus em suas vidas, e a partir dessa lembrança se renovassem no vigor de se voltarem para Deus. Né? Então, seja, relembrar o passado, mas como uma forma de se revigorar, né? De se renovarem, né? Que o passado ele servisse de fonte motivadora, né? Como lições aprendidas, né? É uma das coisas que nós cristãos devemos sempre recobrar o nosso passado, recobrar os nossos aprendizados e buscarmos sermos melhores, né? Reconhecermos que precisamos constantemente, né, de Deus e precisamos vivenciar essa fé no dia a dia. Terceiro ponto aí, nem toda igreja cedeu. Né? A igreja em Sardes, apesar das suas fragilidades, possuía membros que se mantiveram firmes, né, se tornando assim modelos de uma vida de santidade, que seriam recompensados por não cederem às tentações do presente século. Então existiam pessoas ali que realmente estavam apartadas, né, daquelas vivências, né, da comunidade como um todo. Né? Deus não estava preocupado apenas em evidenciar as fragilidades, mas também aquilo que a comunidade tinha de bom. Né? Então Deus procurou evidenciar justamente aquilo que era de se destacar, né, naquela comunidade, né, naquela igreja que se encontrava ali naquela localidade. Um outro ponto, né, a nós tratarmos é a palavra que ilumina a vida. Tá? A igreja em Sardes foi reprovada na inteireza das suas obras, ou seja, não estava trabalhando da maneira como poderia e deveria. Então, de uma forma geral, né, analisando como um todo, a igreja não estava aderente, né, àquilo que Deus esperava dela. A igreja não se encontrava inteiramente engajada no projeto divino, mesmo tendo a aparência de uma igreja viva e relevante. Um olhar mais aprofundado denunciava sua morte e fragilidade das suas obras. Foi este o olhar de Deus. O salmista já relatava que ninguém pode se esconder de Deus, ninguém pode, né, se esconder do olhar do nosso Deus. Ter a consciência de que Ele nos observa constantemente, né? Ele é onipresente, onisciente. Né? Pode servir para trazer conforto, na certeza de que estamos sempre guardados e guardadas pelo Senhor, mas também deve gerar um maior temor. Né? Então Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A igreja em Sardes estava morrendo por não enxergar isso. Deus nos chama para sermos santos e santas, assim como Ele é. E andarmos em espírito. Né? Lá em Gálatas 5,16 nós encontramos essa passagem. Ao olhar para nós, deseja nos encontrar fiéis a Ele. Então, ou seja, o que o Senhor quer, né? Uma das características esperadas de Deus, né, por nós é justamente a questão da fidelidade, que sejamos fiéis a Ele, independente da situação, independente do momento, né? Se é um momento de alegria, se é um momento de tristeza, se é um momento de festividade, se é um momento, né, em que você esteja
compartilhando, vivenciando algo novo e diferente, é importante que sejamos fiéis ao nosso Deus. Palavra que ilumina a vida. Né? Aquela igreja morria também por viver um saudosismo que a paralisava ou diminuía a sua atividade no presente. Então, ou seja, esse saudosismo, né, que os prendiam ao passado, emperrava, né, que a igreja caminhasse no presente, desenvolvesse os seus trabalhos, as suas obras, a sua adoração e a sua fidelidade ao grande Deus. Assim como Sardes, as igrejas de hoje costumam se acomodar na vida cristã e no trabalho missionário. Isso é um grande risco, né? Então, nós devemos estar vigilantes, né? Que foi um dos pontos abordados, né? Colocados com relação à igreja. A igreja ela tem que estar vigilantes, né? A igreja tem que estar vigilante, atenta àquilo que ocorre, não nos acomodarmos, né? não nos acomodarmos com o atual momento, com o atual século. Servimos menos, congregamos menos, oramos menos, evangelizamos menos, ajudamos menos a quem necessita e estudamos menos a palavra. Isso é um ponto muito crítico a ser observado, né? Porque realmente, devido principalmente a esse cenário, né? Essa era da informação e do conhecimento que nós hoje estamos inseridos, e isso não é privilégio ou desmérito de alguns, mas acaba que todos nós estamos envolvidos nesse processo, né, da era da informação e do conhecimento. Acaba que nós somos tomados por diversos meios, sejam eles tecnológicos ou não, que acabam nos inundando, né, de tarefas e atividades de entretenimento. E o que isso acarreta? Muitas vezes isso acarreta justamente nessa vivência que nós precisamos ter com a nossa fé, né, com o nosso Deus. Então hoje, o que eu costumo colocar, né, em palestras que eu ministro, o que se observa é que as formas, né, a quantidade de entretenimentos que temos hoje, né, a multiplicidade de tecnologias, de dados, né, que nos são lançados são muito grandes. E acaba que você fica como se estivesse inundado, afogado nesse monte, né, nesse monte de tecnologias, né, mídias sociais, entretenimento on demand, de vídeo, né, Netflix, Instagram, Facebook, Twitter. Então, essa multiplicidade de dados, né, essa multiplicidade de tecnologias, de formatos que estão à nossa volta, né, e muitas vezes estamos inseridos, isso acaba tomando muito nosso tempo. Né, e o que nós observamos, né, o que os pesquisadores observam, é que as pessoas estão muito inseridas nesse tempo e acaba que despendemos muito tempo com esse formato, né, com essa nova maneira, né, de nos relacionarmos, de consumirmos informações e gerarmos conhecimento. Então, seja, outro risco é pensar mais do que convém sobre si mesmo. Uma igreja abarrotada nos cultos não é sinônimo de uma comunidade que esteja inteira e viva na obra missionária que Jesus nos apresenta. Ou seja, muitas vezes, né, valorizamos a quantidade. Tem muitas pessoas, está cheio, né, então quer dizer que ali há uma presença maior, né, do nosso Deus. Muitas vezes isso não pode ser uma correlação verdadeira. Né? É preciso sempre ter cuidado para não entrar nessa soberba e se perder no exercício de diminuir para que Cristo e seu amor apareçam. É muito importante, né, que o cristão ele seja uma pessoa humilde, né, ele seja uma pessoa que saiba reconhecer as suas dificuldades, limitações, os seus erros, e que também não se acomode também com seus erros e com suas limitações, mas que ele venha a crescer, a se desenvolver, a analisar as lições aprendidas, aplicar melhorias e viver cada dia
um aprendizado, um crescimento na presença do Senhor. Um ponto 3 aí a destacar é o esfriamento da igreja de Sardes, né, que se deu por ela se permitir influenciar e contaminar pela sociedade vigente no decorrer do tempo. Este é um desafio para a igreja cristã de hoje. Em uma sociedade preocupada com a autossatisfação, envolver-se com as dificuldades do próximo torna-se exaustivo. Né? Muitas vezes estamos, né, como eu coloquei, envolvido, né, em muitas atividades e muito desses entretenimentos, né, que nós buscamos atualmente, eles estão ligados ao que é autossatisfação. E isso é um empecilho, muitas vezes, para que nós viemos a desenvolver a nossa fé, o nosso testemunho de fé, a sermos pessoas, né, reconhecidamente diferenciadas, pessoas que venham trazer sal e luz a este mundo. Não podemos cair nessa tentação. Nós somos uma comunidade a serviço das pessoas, ou seja, nós temos que buscar servir. Né? Quando Deus se manifesta e nos exorta, Ele o faz diante de uma intenção, né? Nos ensinar e assim gerar arrependimento e transformação. Um dos conselhos dados para Sardes é guardar o que receberam e ouviram, isto é, apropriar do princípio da fé, guardar a palavra, praticando-a. Precisamos viver o tempo presente, em vigilância e disposição para servir, tendo como base não as filosofias perversas, né, que imperam no presente tempo, mas a palavra de Deus, que é eterna e não perece. Ponto 4 a se destacar. Só assim chegaremos ao futuro que Deus quer para nós. Se a igreja de Sardes tinha dificuldades, ela tinha também pessoas que se mantinham fiéis a Jesus. Pessoas dignas, inteiramente dedicadas, que não se deixaram contaminar e que por isso seriam recompensadas. Toda igreja passa por dificuldades, mas sempre há pessoas que se mantêm firmes e por sua fidelidade são instrumentos de salvação e santidade para todo o corpo de Cristo. Isso é agradável a Deus. Não podemos desistir da nossa igreja. Jamais, né, podemos desistir da nossa igreja. Não olhar só para as dificuldades, mas também olhar para os pontos positivos, para aquilo que temos produzido e procurar contaminar toda a comunidade, né, em busca e engajada nesse projeto de realmente agradar a Deus, realmente ser fiéis, realmente servir a comunidade como um todo. Diante dos problemas, devemos nos oferecer como instrumentos de paz e transformação, para que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Então, nós somos instrumentos de transformação. Nós devemos levar transformação às pessoas. Nós devemos ser pessoas acolhedoras, que de forma indiscriminada, né, sem olhar, né, para o indivíduo, né, mas sim olhar para que aquela pessoa é uma pessoa importante, né, não olhando as suas características, aquilo que a envolve, aquilo que ela veste, aquilo que ela apresenta, mas amando as pessoas, olhando as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de aceitação. Então, partindo aqui para a conclusão, né, ao advertir a comunidade de Sardes sobre sua conduta errada, Jesus tinha a intenção de levá-lo ao arrependimento sincero, a fim de que voltasse a ser uma igreja viva e atuante, onde ele pudesse se fazer presente. Ou seja, o Senhor, né, nos chama ao arrependimento, a refletirmos, né, as nossas atitudes, se estamos engajados, né, nesse processo de testemunhar a fé, de sermos pessoas que levamos a paz, que levamos a luz por onde passamos. É importante que sejamos sempre reconhecidos por onde nós viemos a passar como pessoas que fazem a diferença, mas fazem a diferença para o bem, com seu testemunho, com suas palavras de sabedoria.
Há muitas situações que tendem a enfraquecer e desanimar a igreja. Por isso, uma autoavaliação sincera é uma ferramenta de ajuda nesse processo de renovação, ou seja, autoavaliação. Né? Uma certa vez, escutando uma pregação de um pastor, ele colocou a seguinte frase: o verdadeiro cristão, ele sabe quando erra. Então, ou seja, o cristão, né, e isso é um processo de autoavaliação e de reflexão de todos nós, né, nós temos que começar a ficar vigilantes, a sermos, né, vigilantes com relação a esse processo de quando erramos, né, nós sentimos um pesar no coração, né, de quando nós pecamos, nós sentimos incomodados com isso, né, que nós possamos, né, ter no nosso coração essa presença, né, esse entendimento do que é certo, do que é errado, e que nós reflitamos e façamos uma autoavaliação de como nós nos encontramos nesse processo de fidelidade, de missão, de serviço ao Senhor. Sardes vivia de aparência, demonstrava ser o que de fato não era, mas descobriu que há perdão em Deus para apagar os pecados e renovar o vigor. Ou seja, o Senhor, Ele pode nos transformar, Ele pode nos perdoar, Ele pode trazer nova vida em Cristo. Nossa igreja pode seguir essa mesma orientação. Então, seja essa orientação para a nossa igreja, para a nossa comunidade cristã, é uma orientação para, né, o irmão Ricardo, é uma orientação para qualquer um daqueles que fazem parte da nossa comunidade. E é importante, reforçando, meus queridos, que sempre reflitamos das nossas atitudes. E aí existem, então, os textos, né, indicados aí para a nossa reflexão, né, e é justamente textos que vêm de encontro àquilo que tratamos nessa aula de hoje. Né, em que áreas nossa igreja precisa melhorar a sua atuação missionária e o testemunho cristão. Né? Então, durante a semana, existe a indicação aí de alguns textos para a leitura dos queridos e amados irmãos. Então, está aí a bibliografia, né, utilizada aí pela nossa revista com relação à preparação dessa lição. Né? Você é nosso convidado, você que não ainda faz parte aí da nossa comunidade da Igreja Metodista de Taguatinga Norte, você é nosso convidado a estar presente. Né? Os nossos cultos eles têm ocorrido aí no modo drive-in. Né? A nossa igreja fica ali naquele G25, área 3, ali ao lado do centro radiológico, aqui em Taguatinga Norte. Né? A nossa igreja faz parte da 8ª região eclesiástica. Faça uma oferta, meu querido. Plante uma semente. Né? Está aí os dados da nossa conta bancária, do Banco Bradesco. Né? Seja um participante desta obra missionária. Né? Seja dizimista, seja uma pessoa que oferte e que colabore com esta obra. Convido também você a se inscrever no canal da nossa igreja. Então você pode procurar lá no YouTube, né, por Imetan. Inscreva-se lá no nosso canal, ative as notificações. É importante, né, que você esteja inscrito no nosso canal, curta, né, os nossos vídeos que são colocados, que são disponibilizados aí no YouTube, né, justamente para que aumente o nosso engajamento e visibilidade dentro dessa rede social. Tá ok, meu querido? Então, e minha querida, muito obrigado por você acompanhar essa aula de hoje. Esteja bem, esteja com Deus e que o Senhor te abençoe e te guarde de todo o mal. Muito obrigado e até a próxima.